Olá, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui para podermos dar início, à nossa jornada, Momento Pensar, Vida e Fé. Com muita alegria que estou aqui para essa primeira temática, conforme propomos, e vamos conversar aí um pouco, sobre este assunto que aqui hoje vamos propor. Antes eu queria te pedir que você pausasse esse vídeo aí, e fizesse uma oração. Nós vamos estudar aqui agora a palavra de Deus, que você fizesse uma oração pedindo que Deus lhe dê graça, lhe dê conhecimento, lhe dê discernimento diante de tudo que aqui vamos estar refletindo. Estou te pedindo isso porque eu já fiz isso aqui antes de iniciar, este estudo, e minha oração é que Deus ele te ilumine, que o Espírito de Deus te ilumine, te traz clareza, a tudo que nós vamos conversar aqui. E mais uma vez, não se limite ao que eu vou conversar aqui com vocês, ao que eu vou apresentar aqui. Corra atrás para aperfeiçoar aí o conhecimento de vocês diante dos assuntos aqui do assunto aqui proposto hoje. Não se limite, a tudo que eu falar aqui, mas ouse, se dê aí o direito de aprofundar, de correr atrás na leitura bíblica, na leitura de materiais que vai te fazer entender melhor e talvez até mais além do que nós conversarmos aqui, tá bom? Não se limite a esse momento aqui, tá bom? Nós vamos hoje então trabalhar a temática conforme proposto, e a temática de hoje é o que é o Evangelho. Nós vamos tentar conversar um pouco aqui, tentar entender um pouco sobre o que se dá, esta realidade chamada, esta dinâmica chamada Evangelho. E isso é muito importante porque talvez você já tenha uma caminhada de fé e você sabe que enquanto cristão, enquanto discípulo de Jesus Cristo, todo discípulo de Jesus Cristo ele deve cada dia mais aprofundar no conhecimento de tudo aquilo que diz respeito à dinâmica de fé dele, E o Evangelho, o conceito de Evangelho não é diferente. Hoje nós vemos tantas teorias, tantas apresentações, sobre o que é o Evangelho, mas o que é o Evangelho de fato? O que é o Evangelho que Jesus nos convidou a viver? O que é o Evangelho que Jesus nos convidou a nos apropriarmos dele, nos amarrar nele, Eu vou usar esse termo aqui, e podermos ser movidos na vida por ele, Isso é muito importante porque aqui já tem uma observação a fazer aqui. Eu faço isso como cristão, como discípulo de Jesus Cristo. Tudo aquilo que não reflete o Evangelho que Jesus nos convidou a viver, não importa quem nos ensina, não importa quem fale, tudo aquilo que nós somos convidados a viver, sobre o discurso de Evangelho que não reflete de fato o Evangelho que Jesus apresentou, isto é tudo menos o Evangelho. Isso é muito importante porque um discípulo de Jesus Cristo ele precisa entender, ele precisa buscar compreender o que é esse Evangelho, se apropriar desse Evangelho e ser movido por esse Evangelho. E nós vamos tentar aqui entender, um pouco sobre sobre em quais dimensões se dá esta dinâmica do Evangelho. Certamente farei isso aqui com todos os meus limites, com toda as minhas fragilidades de conhecimento, mas vou fazer aqui algumas provocações, a você. E você que talvez esteja aí assistindo esse vídeo, que não tem contato com o Evangelho, eu te peço que você se permita, a ser movido pelo real Evangelho que Jesus Cristo nos convidou a viver, convida a humanidade a viver, e faça isso buscando todos os dias aperfeiçoar na compreensão, no entendimento do que de fato é esse Evangelho.
tá bom? Nós vamos conversar aqui porque assim, como eu disse, nem tudo que se diz que é evangelho, e o discípulo de Jesus Cristo, né? O povo de Deus, ele precisa estar atento a essa realidade e não desconsiderar esta realidade, porque nem tudo, né, de fato é evangelho, nem tudo reflete de fato o evangelho. E como nós vamos saber o que é e o que não é o evangelho? É conhecendo o evangelho de Jesus à luz das escrituras sagradas, né, à luz de como Jesus de fato nos ensinou o que é e como deve ser vivido este evangelho. Então, eu quero iniciar, né, com um texto com vocês, e esse texto ele se encontra lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, em que Jesus ele inicia o seu ministério, né, alguns teólogos, né, diz que este texto é um texto em que Jesus inicia o seu ministério, inicia convidando, né, o povo a viver o evangelho, e lá em Marcos 1,15 diz assim: o tempo está próximo, arrependam-se e credes no evangelho. Eu peguei sobre a perspectiva de Marcos este início aqui, exatamente para a gente entender que existe aqui alguns conceitos que seriam fundamentais a gente se apropriar do conhecimento. E aí eu já te faço um desafio, né? A você se apropriar, buscar aprofundar sobre o que seriam esses conceitos aqui. O conceito de tempo, né? Jesus diz que o tempo chegou, né? O tempo está próximo, né? E convida o povo a arrepender e crer no evangelho. Aqui tem 4 conceitos para a gente poder se apropriar. Não farei isso aqui nesse momento. A nossa proposta aqui é tentar entender o que é o evangelho. Mas as 4 propostas que nós vemos aqui nesse único versículo é conceito de tempo, conceito de arrependimento, o conceito de crer, né? A fé aqui que Jesus exige e o próprio conceito do evangelho. Nós vamos hoje ficar aqui dentro do conceito do evangelho. O que é esse evangelho? Né? O que é esse evangelho que Jesus nos convida a nos arrependermos e crer neste evangelho, porque o tempo está próximo, né? E esse tempo que está próximo reflete alguma coisa, reflete alguma realidade e que nós precisamos estar atento para podermos então compreender o que está implicado nesse tempo que está próximo, para nós podermos, por meio do arrependimento e do crer no evangelho, compreender, né, o que implica, que fato histórico, que acontecimento está intrínseco nesse tempo que está próximo, né? E que nós precisamos nos arrepender e crer no evangelho. O evangelho aqui, né? Nós poderíamos, talvez, dentro de uma perspectiva conceitual, buscar entender o evangelho como sendo exatamente aquela concepção das boas novas, a boa notícia. E assim, conceitualmente falando, à luz das escrituras sagradas, nós vamos ver que o evangelho ele seria muito bem, ou ele é muito bem compreendido em um evento, né, um evento histórico que acontece a partir da pessoa do Cristo. Por exemplo, quando nós vamos ver, e o evento que eu estou me referindo aqui é o evento que está relatado lá em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, quando Jesus Cristo ele está no meio do povo, lá no templo, e de repente Jesus, né, abre ali o rolo, abre ali a Torá do povo, né? A Torá não, mas o escrito, né, de leitura, o escrito religioso de leitura da comunidade, e ali Jesus lê o texto que está escrito, né, lê o texto de Isaías, e o texto relata o seguinte, que Jesus abriu e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele me enviou para proclamar libertação libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos
e o versículo 19, e promulgar a época da graça do Senhor. Olha bem que para a gente entender o Evangelho, esse texto é fundamental. É fundamental porque ele tem uma história, né? Ele tem uma perspectiva histórica mais ampla. É o profeta, é o escritor de Isaías, o profeta Isaías, né? Que faz esta referência. Lá em Isaías, esse texto se encontra em Isaías 61 e o texto é um pouco mais amplo, vai do versículo 1 ao versículo 9, e ali o profeta Isaías faz esta referência, né? Depois você pode pegar a sua Bíblia, né? Se você não tiver uma Bíblia, adquire uma Bíblia para você poder estar, se assim você desejar nos acompanhar, né? Adquira uma Bíblia para você poder se apropriar do que nós estivermos falando aqui, ou uma Bíblia no celular, né? Aí só que você vai ter que pausar o vídeo para poder abrir a Bíblia, né? Então seria muito interessante você ter uma Bíblia física. E lá o profeta Isaías ele faz esta citação. Na verdade, Jesus reinterpreta Isaías, né? Lê e reinterpreta Isaías à luz do seu ofício messiânico. Quando Jesus lê esse texto aqui, ele aplica esse texto para si, né? Jesus ele está mostrando que o texto lá do livro de Isaías, capítulo 61, é um texto de caráter messiânico. Certamente o escritor de Isaías não tinha esta perspectiva de que ele estava falando sobre o Cristo. Até porque, né, dizem alguns teólogos que o profeta, sobretudo esse texto aqui do profeta Isaías, o profeta ele está em mente de que ele também é este mensageiro da Boa Nova, né? A perspectiva, e é interessante, o texto lá que Isaías escreve é muito interessante porque tem propriedades riquíssimas para a gente entender o que seria essa mensagem, essa Boa Nova. O profeta Isaías lá, o escritor lá de Isaías, ele fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele, a partir desta unção, né, ele anunciaria boas novas, e estas boas novas alcançariam os pobres. Esta boa nova cuidaria, né, das pessoas cujos corações estão quebrantados, proclamaria liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos aprisionados da escuridão, né? Enfim, o profeta anunciaria o ano, o tempo agradável ou aceitável, né, apresentado pelo Senhor. Então, o texto é mais amplo, seria muito interessante você ler. Esse texto aqui de Lucas, ele faz essa referência ao profeta, ele faz, né, alusão à mensagem profética em Isaías 61, e é o texto que nos faz compreender um pouco o que seria o Evangelho, esta boa notícia, esta boa nova, né? E aqui Jesus ele toma referência para si desse texto, ele pega para si esse texto, ele se apropria desse texto, dizendo o seguinte: ele não é somente, né, o profeta. E inclusive é interessante porque esse texto que Jesus lê aqui, essa referência, né, do profeta Isaías, ele está interligado também, de certa forma, ao que Moisés falou para o povo lá no monte, né, ou no deserto, quando o povo está caminhando, né, e lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés ele fala: olha, os povos pagãos ou os povos têm mania de ouvir falsos profetas e eles são destruídos pelos falsos profetas. Contudo, vocês não serão desse jeito. Deus levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim, e a ele vocês ouvirá. Olha bem que esse texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, e fazendo referência a Isaías 61, não são textos que estão comunicando somente entre si, mas são textos também que estão fazendo uma referência a uma tradição, a uma profecia, né, há muito tempo atrás, e esta profecia é puramente de caráter messiânico, que também se aplica a Jesus. Ou seja,
seja, a profecia de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, né? Ou seja, Jesus ao apropriar do texto de Isaías, ele se vê como sendo esse profeta, né? E não somente isso, Jesus, ele até que ponto aqui a gente vai falar sobre consciência de Jesus, sobre o seu messianismo, nós não vamos discutir sobre esses conceitos aqui, porque exige tempo, exige apresentações de formas técnicas, né? E nós não é o nosso intuito aqui, mas Jesus ele toma para si esse texto e esse texto acaba sendo aí prefiguração, referindo aí de fato ao ofício de Cristo e sua obra redentora, né? Jesus é de fato o profeta que traz as boas novas ao mundo, e não somente isto, ele é aquele que de fato em si, com a sua vida trará a restauração, né, da humanidade. E aí a gente vai entendendo, o Evangelho deve ser compreendido à luz desses textos aqui que nós fizemos referência aqui. E o Evangelho em si, ele diz respeito ao envio, e a gente percebe, né, que o Evangelho em si, ele diz respeito ao envio do Cristo, da parte de Deus ao mundo, para transmitir uma mensagem em palavras, né? Ou seja, seu ensino, e em atos, o seu estilo de vida e resultando sobretudo no seu sacrifício, né? O Evangelho é esta mensagem que é encarnada na pessoa do Cristo, né? Cujos atos e palavras, ou as palavras e atos, vai de fato revelar, né, a grandeza deste Evangelho. Então, é importante porque o Evangelho, ao fazer referência à pessoa de Jesus, né, em palavras e atos, vai evidenciar aí, de fato, a ideia, né, de que é somente em Jesus, né, o Evangelho é exatamente a mensagem que Cristo apresenta. Ou seja, Jesus, o que ele ensinou em atos e palavras, é a mensagem do Evangelho. A história da salvação, né? E aqui é muito importante a gente entender. A história da salvação não são meros relatos, né? O Evangelho não é um mero relato sobre a história da salvação. Muito pelo contrário. O Evangelho é a mensagem real de que Cristo veio, morreu, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, e nisto constitui, né, o resgate da humanidade. O Evangelho diz respeito a esta realidade, e é muito importante a gente entender aqui que nós poderíamos resumir o Evangelho em uma síntese aqui. O Evangelho fala, né, fala sobre a encarnação, a vida, a morte, ressurreição e o triunfo de Jesus diante de tudo e todos, diante de toda e qualquer situação. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a boa nova. Jesus veio para poder nos resgatar. Jesus veio, nos ensinou como devemos viver neste mundo, né, este mundo dominado, marcado estruturalmente dominado pelo pecado, pela morte, mas Jesus veio nos transmitir uma boa mensagem, a boa nova, né, que é vida, a boa nova que é libertação, a boa nova que que tem como intuito, né, como nós vimos aqui, trazer visão a nós que outrora éramos cegos, ou que outrora estamos cegos, né? O Evangelho esta proclamação, é a proclamação que traz libertação de todo e qualquer situação que tente a nos escravizar e nos manter, né, escravos
dominados e em um estado de morte constante. O Evangelho diz respeito a esta realidade. É nisto que consiste entender o Evangelho como sendo aí a realidade que fala da encarnação, da vida, da morte, da ressurreição e do triunfo de Jesus diante de todo e qualquer império, diante de toda e qualquer principado, potestade, porque Jesus, de fato, o Evangelho é esta boa notícia. Jesus venceu, né? E ele chama homens e mulheres, os seus discípulos, a poder nele também vencer toda esta situação, né? E para isso o discípulo de Cristo precisa, portanto, se subjugar à mensagem deste Evangelho. É muito importante a gente entender isso, porque a igreja primitiva, né? E aqui eu vou falar sobre a ideia sobre a realidade da tradição. A igreja primitiva levou a mensagem do Evangelho muito a sério, né? Levou os ensinos dos apóstolos muito a sério. Uma vez aceito o Evangelho, a igreja primitiva buscou sempre se aperfeiçoar na compreensão da mensagem que Cristo apresentou e na real mensagem que Cristo apresentou. A mensagem do Evangelho foi desde os apóstolos até os cristãos ali do final do primeiro século, do segundo século, defendido e buscado ser expresso na sua pureza, né? Na pureza como foi apresentado. E aí nós vamos ver muitos momentos, né, da igreja primitiva zelando pela pureza do Evangelho, né, de séculos depois também, décadas depois também, ali do advento de Atos, né, a gente vê também alguns relatos históricos do comprometimento que a igreja tinha, né, que os discípulos, né, eu vou usar esse conceito aqui, os discípulos de Jesus Cristo tinham com a mensagem que o próprio Cristo apresentou. É verdade que se teve muitos problemas, muitas dificuldades, mas a luta pela pureza da mensagem do Evangelho sempre prevaleceu ali na igreja do primeiro século, né? Ali na tradição dos nossos primeiros irmãos. E nós temos, por exemplo, aqui, além das cartas paulinas, né, e demais escritos no Novo Testamento, nós vemos um relato muito clássico de como que os discípulos de Jesus Cristo, né, os nossos primeiros irmãos, eles zelavam pela pureza da mensagem que Cristo apresentou. Lá em Atos capítulo 3, versículo 42, o texto diz que a comunidade de discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Né? Perseveravam na doutrina, ou seja, zelava, insistia na doutrina pura, né, do Evangelho que era passado por eles por meio dos apóstolos, né, que é uma ideia aí da tradição. Nós vemos também, além desse momento aqui da igreja primitiva, no relato de Atos, nós vemos também que os cristãos ali mais para frente, ali no final do primeiro século, início do segundo século, nós vemos ali que tem uma comunidade insistindo na pureza do Evangelho. Nós vemos, por exemplo, o documento histórico chamado Didaquê, né? Ali na Didaquê nós vemos as instruções que os discípulos recebiam para persistir na pureza do Evangelho, combatendo o falso ensino, combatendo os falsos apóstolos, combatendo os falsos mestres, combatendo os falsos pastores, combatendo porque a igreja, os discípulos de Cristo tinham um compromisso com a verdade, com a seriedade da mensagem que Jesus apresentou. E nós vemos lá este compilado, né, esse primeiro compilado instrutivo, eu chamo aqui, né, para os cristãos do primeiro século, da era cristã, né, evidenciando que ali o anúncio feito por Cristo e buscando reproduzir os ensinos dos apóstolos na tentativa de se fortalecer enquanto cristão, né, e permanecer na pureza, né, da mensagem, na pureza da mensagem, na mensagem que de fato transforma e libertava, que é a mensagem que Jesus apresentou. E nisso aqui a gente vê um esforço
para uma compreensão e vivência de um evangelho vivo e puro. Porque o evangelho de Jesus é um evangelho vivo, é um evangelho que traz vida e não pode ser diferente. A mensagem do Cristo é a mensagem que traz vida. A boa nova é a mensagem que traz vida. E se nós não entendermos desta forma, nós estamos distante, um pouco distante aí, ou talvez completamente distante do que de fato é o Evangelho. Então, o Evangelho, queridos, é esta mensagem, né, que reflete e revela Jesus, né? O Evangelho é a mensagem de que Jesus Cristo veio, né, de que Jesus é o Cristo, né? Eu vou aqui falar pausadamente sobre essa questão, né? Sobre essas questões. O Evangelho é a mensagem de que Jesus é o Cristo, o Filho amado e enviado da parte de Deus para salvar a humanidade de sua decadência espiritual e moral. Olha bem, o Evangelho é a mensagem de que Jesus é o Cristo, porque é nisto que está, é nesta certeza, é nesta consciência que a Igreja de Cristo se constitui. É a partir desta consciência que a Igreja de Cristo se torna uma realidade, que o discípulo de Jesus se torna uma realidade. A consciência de que Jesus é o Cristo. E nós vemos isso aí lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, né? Quando Jesus está perguntando para os seus discípulos, viu? Quem vocês escutam aí o povo falar quem eu sou? Aí uns dizem, a gente escuta que tu és Moisés, que tu és Elias, de que tu és o profeta, ou algum dos profetas, né? E aí Jesus fica intrigado. E agora? E vocês, o que é que vocês pensam quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Pedro traz, né, traz aí a palavra, né, fundamental para a tradição da igreja. Pedro diz, o Senhor é o Cristo, o Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nisto se constitui aí, né? E Jesus fala, muito bem, Pedro, quem te revelou não foi você mesmo, nem homens. Quem te revelou isso foi o Espírito, né? Sobre esta certeza a minha igreja será constituída, ela será uma realidade, né? Então, a igreja é constituída sobre esta realidade. E o Evangelho diz respeito a esta realidade. Jesus é o Cristo, né? O Evangelho diz respeito sobre Jesus sendo o Cristo, o Salvador do mundo, né? O Filho amado e enviado da parte de Deus para salvar a humanidade. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 11, o Lucas ele diz assim, né? Que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor, né? Ele é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo e é isto que é o Evangelho. É só Jesus quem salva. E é isto que nós precisamos compreender. É o Evangelho que revela Jesus como sendo de fato o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, né? Humanidade esta que está em sua decadência, que se encontra em sua decadência espiritual e moral. E aqui nós vamos ver que o apóstolo Pedro, né, na sua carta também, ele vai dizer assim, lá no capítulo 2, versículo 20, né? Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou pior que o primeiro. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Ele diz que Jesus, o conhecimento de Jesus, ou seja, da mensagem do Evangelho, né, ele nos livra, ele nos liberta, ele nos tornam pessoas livres da escravidão, né, das corrupções do mundo, da corrupção do mundo. Corrupção do mundo aqui diz respeito às estruturas marcadas aí pela pecaminosidade, pela corrupção de fato, né, pela a moralidade destruída, enfim. E o apóstolo Pedro diz que uma vez que conhecemos Jesus, o Salvador, né, o Cristo, nós fugimos da corrupção do mundo, ou seja, somos libertos, né? Éramos cegos, agora podemos ver, aquela mensagem lá do início.
éramos escravos, agora somos libertos, éramos aprisionados, agora estamos em liberdade, né? Somos livres, éramos cativos, oprimidos, agora nós estamos livres em Jesus Cristo, porque a mensagem do Evangelho é esta: Jesus veio nos libertar, Jesus veio nos dar vida, né? Por meio do seu sacrifício, Jesus veio nos dar vida, né? Até interessante que lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em plenitude. E no versículo 11, Jesus diz que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então, nisto constitui o Evangelho. Se nós não entendermos isto, esta dinâmica, nós precisamos, talvez urgentemente, repensar a nossa fé, repensar a nossa caminhada, né, cristã. O Evangelho vem ao encontro das pessoas compenetradas, né, de consciência quanto ao seu estado de queda, convidando-as a arrependerem de sua constante e persistente negação, desprezo, perversão e abuso com a lei de Deus, né? É neste sentido que precisamos compreender o convite de Jesus que nós lemos lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está próximo, arrependam-se e credes no Evangelho, né? Porque o Evangelho vem ao nosso encontro, a mensagem de Jesus em atos e palavras vem ao nosso encontro nos convidando, né? Primeiramente nos mostrando, né? Nos tornando conscientes da nossa condição decaída, da nossa condição, né? De queda, e nos convida a nos arrepender, né? Nos convida a abrir mão desta constante e persistente negação, desprezo, perversão e abuso com a lei de Deus. Porque lembra lá do texto que nós lemos, o tempo está próximo. Esse tempo próximo possivelmente está fazendo referência ao juiz de Deus que virá sobre toda a humanidade. E o Evangelho vem para nos alertar desta realidade e nos convidar ao arrependimento. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque aqui também é interessante que ao mesmo tempo que o Evangelho ele é apresentado, né, ele é apresentado e ao ser apresentado, ele é apresentado na sua natureza ética e moral, né? Lembra aqui que eu falei que nós estamos em uma decadência espiritual e moral, né? E nós precisamos compreender a mensagem do Evangelho para sairmos desta condição. E isto se dá pela fé, a fé, né? O crer no Evangelho. E o Evangelho aqui diz respeito à pessoa do Cristo, como nós já apresentamos aqui, e precisamos entender que este Evangelho ele é desenvolvido e apresentado em seu teor ético e moral, porque a realidade é esta mesmo, né? O problema espiritual humano é naturalmente também um problema ético e moral, e nós não podemos, né, negar esta realidade. E esta realidade, esta dimensão precisa ser levada a sério, porque é nesta realidade também que o Evangelho a nós se manifesta. E isso é algo muito interessante, e eu diria que simples para nós entendermos. Toda a natureza, né, a gente sabe que o cosmo, né, o mundo, a natureza, ela é marcada, né, ela é movida, ela é regida por leis morais e éticas, né? Isso aqui é até uma ideia de um teólogo, Marie-Dominique Chenu, que ele fala sobre isso. A moralidade faz parte da ordem física do cosmos. Por quê? Porque Deus, em sua grandeza, ele criou nessa condição moral, né? E quando a gente fala sobre a situação do homem, que precisa ser encontrado pelo Evangelho, o Evangelho tem esse teor ético e moral que vem ao encontro do homem nessas condições também, né? O homem foi perfeitamente criado por Deus com capacidades morais e éticas, com a pureza moral e ética, né? E isso a gente não pode de forma nenhuma nos não considerar, né, quando nós entendemos o que é o Evangelho. O Evangelho é em sua natureza transformador do sujeito por inteiro,
né? Que por sua vez foi intencionalmente criado como um ser moral, refletindo assim a imagem do Criador, né? Fomos criados em uma condição moral, e esta condição que nos permitia de certa forma refletir o nosso Criador, né? E esta condição moral foi atingida. É por isso que eu falei aqui de decadência, né? De estado de queda, né? Decadência espiritual e moral, porque isto foi de certa forma manchando a imagem do Criador em nós. E o Evangelho veio para restaurar isso, né? Jesus veio para restaurar esta imagem em nós. O que o Evangelho propõe à pessoa via o arrependimento, e aqui tem um segundo conceito: arrependam e credes no Evangelho. O que o Evangelho propõe é exatamente o que? É vida. O que o Evangelho propõe a nós é vida, verdadeiramente vida, né? Então, o próprio conceito de arrependimento aqui já se tem um teor ético e moral intrínseco, né? Pois produz o indivíduo a voltar para dentro de si e perceber sua condição. O arrependimento tem um teor ético e moral, né? Em que nós voltamos para dentro de nós, analisamos nós profundamente e descobrimos quem verdadeiramente nós somos. E veremos que de fato nós necessitamos do Cristo, nós necessitamos da mensagem do Evangelho, né? Por exemplo, os ensinos como as bem-aventuranças, as parábolas do reino e outros, né, caracteriza aí a natureza ética e moral do reino de Deus que o Evangelho apresenta. O Evangelho tem esta característica que nós não podemos desconsiderar. Para podermos ter a vida proposta pelo Evangelho, certamente é necessário entender que a natureza ética e moral intrínseca a ele implica no cumprimento da lei e dos profetas, que é resumida na mensagem de Jesus em amar a Deus e ao próximo. Aí você pode ler lá em Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 40, quando Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento. E aí Jesus diz: o maior mandamento é o quê? O maior mandamento é você amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas, né? Isto é uma exposição em que se percebe a natureza ética e moral da mensagem do Evangelho, né? Esse amor não é meramente conceitual, o amor que Jesus fala que não é meramente conceitual, antes deve ser uma expressão ao modelo de Jesus, né? Que, refletindo sua verdadeira essência, grandeza e significado, nos conduz à vida. O amor que Jesus nos chama a ter para com Deus e para com o próximo é exatamente nesta proporção, é exatamente nesta grandeza. E é muito importante, por quê? Porque nesse contexto nós vamos vendo que o Evangelho vem ao nosso encontro. Uma vez que nós somos conscientizados pelo próprio Evangelho, ele vem ao nosso encontro para poder nos moldar, né? Pela fé, uma vez crendo no Evangelho, ele vai nos moldar. E o Evangelho é isso. Jesus nos convida, Jesus se revela a nós, Jesus é a luz que ilumina todo mundo. Ele nos revela o nosso estado de trevas, ou a nossa condição em trevas, e nos mostra a vida, nos convida a viver a vida real. E uma vez aceito, nós somos libertos deste mundo de trevas e agora somos convidados a viver em plena luz, né? E certamente o Evangelho é uma realidade de quem verdadeiramente um dia saiu das trevas, nunca mais querer voltar para lá, né? Isso é muito importante a gente entender, porque o Evangelho de fato nos molda, nos transforma por inteiro, por completo, né? E é uma transformação real, não é uma transformação momentânea, passageira, fingida, é uma transformação real.
E aqui consiste a gente entender. Não estou dizendo com isso que quem um dia se rende ao Evangelho pode abrir mão de tudo e voltar para as trevas. Pode sim, mas como disse o apóstolo Pedro, a condição será pior do que a primeira, né? Então é muito importante a gente refletir isso, queridos. Esta é a mensagem, né, que eu queria aqui apresentar para vocês, né, neste primeiro momento. Sempre entendendo também, o Evangelho não é tudo e qualquer coisa, nunca será. O Evangelho é a mensagem pura, é a mensagem real, verdadeira, é a mensagem que nos desafia, que nos chama à transformação de vida, né? Exigindo de cada um daqueles que querem ser discípulos de Jesus uma experiência pessoal com Deus, com Cristo, né? E isso implica que, independente do que se diz ser evangelho, do que se faz por meio dele, né? O juiz de consciência, na verdade, a responsabilidade pessoal em compreender, aceitar e se submeter à mensagem ensinada por Jesus, né, o enviado de Deus, deve nos mover constantemente. Ou seja, esta responsabilidade de conhecer o Evangelho e viver esse Evangelho é pessoal, é de responsabilidade pessoal, né? Eu digo isso porque se tem, né, muitas pessoas que às vezes amparam no falso anúncio do Evangelho, nos escândalos, né, que se acontece aí na dinâmica da religiosidade para se isentar do compromisso que deve ter com Cristo. E isto não é uma desculpa, né? Todos nós temos que ter o juiz de consciência e a responsabilidade pessoal de conhecer Jesus, né? Porque Jesus nos faz esse convite, né? Ele te faz esse convite hoje, ele me faz todos os dias esse convite, ele vai te fazer todos os dias esse convite de estarmos nele, firmados nele, caminhando com ele, olhando para ele, entendendo que a mensagem do Evangelho é revelada nele e em mais ninguém, né? Isso é muito importante a gente se apropriar. Compreender isso é uma emergência e uma condição única de desfrutarmos da vida que o Evangelho oferece, por meio de Jesus, em que somente o Espírito de Deus pode cravar em nossos corações a lei da vida. Acho que é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e versículo 6, né? Então, eu te desafio a você ter a se aprofundar neste conhecimento, diante de tudo que nós lemos aqui, né? Diante de tudo que nós falamos aqui. E aí eu finalizo este momento aqui, este primeiro momento com vocês aqui, dizendo o seguinte: o Evangelho, como história da salvação, convida a sujeitarmos-nos novamente à verdade revelada e apresentada em Jesus Cristo, e com isto viver nela, para ela e por ela, né? E assim vivendo na verdade, não temos mais a mentira como alimento da vida, não temos mais as trevas como sendo o meio em que nós estamos presos, não temos mais correntes que nos escravizem, pois nossa consciência moral não é mais dominada pelas trevas, pois a mensagem de vida nos alcançou e iluminou, transformando nossa estrutura física, mental e espiritual, convencendo-nos de que a luz que ilumina o mundo pode nos libertar e nos livrar da ira divina, que está reservada aos que permanecem nas trevas e entregue ao reino de antivida, né? Paulo escreve lá aos Tessalonicenses, né, na primeira carta, dizendo o seguinte: esperamos do céu o Filho, o qual ressuscitou dos mortos, a Jesus, que nos salva da ira vindoura, né? E por fim, eu faço uma citação aqui de Colossenses capítulo 2, versículo 6. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. E esta é talvez a característica principal do discípulo de Cristo: receber a mensagem do Evangelho e viver nesta mensagem, né? Então é isso. Que Deus abençoe você, que Deus derrame a graça dele sobre sua vida. Como eu disse,
continue, não pare por aqui. Tudo que foi falado aqui, se aproprie melhor, busque aprofundar melhor no que nós falamos aqui e que Deus derrame a graça dele sobre sua vida, tá bom? Muito obrigado. Se esse conteúdo lhe foi útil, lhe trouxe algum valor, lhe agregou, né, alguma coisa de importante, de utilidade, eu te desafio a você compartilhar aí com um amigo, com um familiar, tá bom? E espero que este momento de estudo que nós passamos aqui tenha sido útil para a sua vida, tá bom? Esta é a minha intenção. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração, fique com Deus e oro para que Deus ilumine a sua mente, ilumine o seu coração e que o Evangelho que em sua essência para trazer vida, né, aos filhos de Deus, né, o Evangelho que é a proclamação de libertação dos aprisionados, a recuperação da vista aos cegos, né, o Evangelho que existe com o intuito de restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar, né, o ano aceitável do Senhor, que este Evangelho te alcance todos os dias e que você seja movido por ele. Esta é a minha oração, este é o meu desejo, tá bom? Fique com Deus, um abraço no seu coração e que Deus te dê graça para encontrar o caminho da vida revelada no Evangelho, revelada na pessoa do Cristo, o Salvador do mundo.